Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre a doninha. As doninhas são pequenos mamíferos pertencentes à família Mustelida, que também inclui lontras, furões e texugos. Esses animais são conhecidos por sua agilidade, astúcia e habilidades de caça impressionantes. Com um corpo esguio e pernas curtas, as doninhas são adaptadas para a vida subterrânea e para perseguir suas presas em espaços estreitos. Elas são amplamente distribuídas em várias regiões do mundo, habitando uma variedade de ambientes, desde florestas densas até pradarias abertas. Sua aparência fofa e seu comportamento intrigante as tornam objetos de interesse tanto na natureza quanto na cultura popular. Ao longo deste vídeo, exploraremos mais sobre esses fascinantes predadores e sua importância dentro dos ecossistemas. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Descrição física e características distintivas. A doninha é um pequeno mamífero carnívoro conhecido por sua aparência graciosa e características distintivas. Com um corpo alongado e flexível, as doninhas geralmente medem entre 15 a 35 centímetros de comprimento, com uma cauda adicional de 5 a 15 centímetros. Sua pelagem é densa e macia, geralmente marrom ou castanha no dorso, com uma coloração mais clara na região ventral. Entre as características mais marcantes das doninhas estão suas patas curtas e ágeis, ideais para escalar e explorar terrenos acidentados. Possuem também cabeças pequenas e alongadas, adornadas por orelhas arredondadas e olhos brilhantes, que refletem sua natureza predatória. Uma das características mais notáveis da doninha é sua agilidade e velocidade impressionantes. Elas são reconhecidas por sua habilidade de perseguir presas em espaços estreitos, como tocas de roedores, demonstrando uma destreza excepcional durante a caça. Habitat e distribuição. Onde as doninhas são encontradas no mundo. As doninhas são encontradas em uma ampla variedade de habitats ao redor do mundo, adaptando-se a uma diversidade de ambientes. Elas são encontradas principalmente em regiões temperadas e frias, mas também podem ser encontradas em algumas áreas tropicais e subtropicais. Esses animais são especialmente comuns em habitats como florestas temperadas, taigas, estepes, pradarias, savanas e tundras. No entanto, sua distribuição pode variar de acordo com a espécie e as condições locais do habitat. Doninhas são encontradas em todos os continentes, com exceção da Austrália e da Antártida. Além disso, algumas espécies são endêmicas de certas regiões geográficas, enquanto outras têm uma distribuição mais ampla e global. Tipos de ambientes que a doninha habita. As doninhas são altamente adaptáveis e podem ser encontradas em uma variedade de ambientes ao redor do mundo. Suas habilidades de caça e comportamento versátil permitem que elas prosperem em uma ampla gama de habitats. Aqui estão alguns dos tipos de ambientes que a doninha habita. 1. Florestas temperadas. As doninhas são comuns em florestas temperadas, onde podem explorar troncos caídos, tocas de roedores e outros locais para encontrar presas. 2. Taigas e florestas boreais. Esses habitats de clima frio são lar de várias espécies de doninhas, que se adaptaram às condições sazonais extremas, como invernos rigorosos. 3. Campos e pradarias. Em áreas abertas, como campos e pradarias, a doninha caça uma variedade de presas, incluindo pequenos mamíferos e aves terrestres. 4. Tundras. As doninhas também habitam tundras árticas e alpinas, onde enfrentam condições desafiadoras, como baixas temperaturas e pouca vegetação. 5. Ambientes aquáticos. Algumas espécies de doninhas, como a doninha dos rios, são semiaquáticas e habitam margens de rios, lagos e pântanos. 6. Áreas urbanas e suburbanas. Em algumas regiões, as doninhas também podem ser encontradas em ambientes urbanos e suburbanos, onde se aproveitam de fontes de alimento disponíveis, como lixo e pequenos animais de quintal. Essa ampla variedade de habitats reflete a adaptabilidade das doninhas e sua capacidade de encontrar recursos alimentares em diferentes condições ambientais. Comportamento e hábitos. Padrões de atividade, incluindo horários de caça e sono. As doninhas são animais altamente ativos e caçadores ágeis, com padrões de atividade distintos que refletem suas necessidades de caça e sobrevivência. Aqui estão alguns aspectos importantes do comportamento e hábitos das doninhas. Padrões de atividade diária. As doninhas são predominantemente crepusculares e noturnas, o que significa que são mais ativas ao amanhecer e ao anoitecer. Durante esses períodos, elas saem em busca de presas, aproveitando a cobertura da escuridão para se aproximar de seus alvos com mais eficácia.
Horários de caça. Embora seja ativa durante a noite, a doninha também caça durante o dia, especialmente durante os períodos de maior atividade de suas presas. Elas são caçadoras oportunistas, capazes de perseguir presas em qualquer momento do dia ou da noite, dependendo das condições e oportunidades de caça. Comportamento solitário. As doninhas são geralmente solitárias e territoriais, defendendo áreas de caça que podem abranger vários quilômetros quadrados. Elas tendem a evitar o contato com outras doninhas, a menos que seja durante a época de acasalamento. Hábitos de caça. As doninhas são predadoras ágeis e astutas, utilizando uma variedade de estratégias de caça para capturar suas presas. Elas são conhecidas por sua capacidade de perseguir presas em tocas subterrâneas, buracos de árvores e outros locais estreitos, onde suas presas buscam refúgio. Comportamento de marcação territorial. A doninha utiliza secreções de glândulas odoríferas para marcar seus territórios e comunicar informações sobre sua presença e status reprodutivo a outros indivíduos da espécie. Como as doninhas se comunicam entre si? As doninhas, apesar de serem principalmente animais solitários e territoriais, ainda precisam se comunicar com outros membros de sua espécie para uma série de propósitos, como evitar confrontos territoriais ou encontrar parceiros durante a época de acasalamento. Aqui estão algumas maneiras pelas quais as doninhas se comunicam entre si. Sinais olfativos. As doninhas possuem glândulas odoríferas que secretam substâncias químicas específicas. Elas utilizam essas secreções para marcar seus territórios e comunicar informações sobre sua presença, status reprodutivo e identidade individual para outros membros da espécie. Esses sinais olfativos podem ser percebidos por outras doninhas através do olfato altamente desenvolvido. Vocalizações. Embora não sejam particularmente vocais, as doninhas emitem uma variedade de vocalizações para se comunicarem entre si. Isso pode incluir grunhidos, guinchos ou outros sons para expressar agressão, medo, excitação ou comunicação durante a época de acasalamento. Comportamento corporal. A doninha também usa uma série de movimentos corporais e posturas para se comunicar com outras doninhas. Isso pode incluir gestos de submissão, como se curvar ou se encolher, ou exibir comportamento agressivo, como arquear as costas ou eriçar os pelos, dependendo do contexto social ou territorial. Marcação visual. Durante a época de acasalamento, as doninhas podem realizar exibições visuais para atrair potenciais parceiros. Isso pode incluir exibir a pelagem de forma mais ereta, movimentos de dança ou demonstrações de agilidade para impressionar outros membros da espécie. Embora as doninhas sejam geralmente discretas e silenciosas, esses métodos de comunicação desempenham um papel importante na coordenação social e na manutenção das interações entre indivíduos em uma população. Comportamento social e solitário. A doninha tem um comportamento predominantemente solitário, mas sua interação social varia dependendo da época do ano e das circunstâncias específicas. Aqui está uma análise do comportamento social e solitário das doninhas. Comportamento solitário. As doninhas são animais territorialistas e geralmente ocupam e defendem áreas de território que podem variar em tamanho, dependendo da disponibilidade de recursos alimentares. Elas são conhecidas por serem agressivas quando se trata de proteger seus territórios, especialmente durante a época de reprodução. Normalmente, a doninha caça sozinha, aproveitando sua agilidade e habilidades de caça para capturar presas. Comportamento social. Apesar de serem principalmente solitárias, as doninhas podem se encontrar ocasionalmente durante a época de acasalamento ou ao compartilhar áreas de alimentação ricas em recursos. Durante a época de reprodução, as doninhas podem se reunir temporariamente para acasalar, mas o relacionamento entre machos e fêmeas é geralmente breve e limitado. Algumas espécies de doninhas, como a doninha dos rios, podem exibir comportamento social mais complexo, vivendo em grupos familiares ou comunidades. Embora as doninhas sejam essencialmente solitárias em seu comportamento diário, elas ainda mantêm uma forma de interação social, especialmente durante a época de reprodução. Dieta e habilidades de caça. Principais presas das doninhas. As doninhas são predadores ágeis e vorazes, com uma dieta diversificada que inclui uma variedade de presas. Suas habilidades de caça afiadas e sua agilidade excepcional lhes permitem capturar uma ampla gama de animais. Aqui estão algumas das principais presas da doninha. 1. Roedores. As doninhas são conhecidas por caçar uma variedade de roedores, incluindo ratos, camundongos, lemingues e esquilos. Elas frequentemente perseguem suas presas em tocas subterrâneas ou em troncos de árvores.
2. Pequenos mamíferos. Além de roedores, a doninha também caça outros pequenos mamíferos, como coelhos, lebres, musaraños e toupeiras. Sua agilidade e velocidade as tornam predadores eficientes contra essas presas. 3. Aves terrestres. As doninhas são capazes de capturar aves terrestres, como pintacilgos, pardais, perdizes e até mesmo galinhas domésticas. Elas frequentemente emboscam suas presas ou as perseguem em áreas abertas. 4. Insetos e répteis. Embora menos comum, a doninha também pode se alimentar de insetos, como gafanhotos e besouros, além de répteis, como lagartos e pequenas serpentes. 5. Ovos. As doninhas são conhecidas por invadir ninhos de aves para se alimentar de ovos, aproveitando-se de uma fonte de alimento rica em nutrientes durante a época de reprodução das aves. Essas são apenas algumas das presas que as doninhas caçam regularmente, e sua dieta pode variar dependendo da disponibilidade de presas em seu ambiente local. Estratégias de caça. As doninhas são predadores ágeis e astutos, capazes de empregar uma variedade de estratégias de caça para capturar suas presas. Suas habilidades de caça são essenciais para garantir sua sobrevivência e obtenção de alimentos. Aqui estão duas estratégias principais que as doninhas utilizam durante a caça. Emboscada. A emboscada é uma estratégia comum usada pela doninha para capturar suas presas. Elas se escondem e esperam pacientemente por suas presas, muitas vezes em áreas onde sabem que os animais costumam passar. Quando a presa se aproxima, a doninha ataca rapidamente, surpreendendo-a e capturando-a com suas mandíbulas afiadas. Esse método permite que as doninhas conservem energia enquanto esperam pelo momento certo para atacar. Perseguição. As doninhas também são conhecidas por sua habilidade de perseguir suas presas em alta velocidade. Elas são incrivelmente ágeis e podem correr rapidamente por terrenos variados, como florestas, campos e tocas de roedores. Quando uma presa é avistada, a doninha inicia uma perseguição implacável, utilizando sua velocidade e agilidade para alcançar e capturar a presa. Essa estratégia requer um alto nível de habilidade e coordenação, mas permite que as doninhas capturem presas que tentam fugir. Essas estratégias de caça demonstram a adaptabilidade e a inteligência das doninhas como predadores. Elas são capazes de ajustar suas táticas de acordo com o ambiente e o comportamento de suas presas, garantindo assim sua alimentação e sua sobrevivência. Adaptabilidade da dieta de acordo com o ambiente. A doninha é um predador altamente adaptável que ajusta sua dieta de acordo com a disponibilidade de presas em seus diferentes habitats. Sua capacidade de se alimentar de uma variedade de animais torna-as resilientes em face de mudanças nas condições ambientais. Aqui está uma análise da adaptabilidade da dieta da doninha. Variedade de presas. As doninhas são conhecidas por caçar uma ampla gama de presas, incluindo roedores, pequenos mamíferos, aves, insetos e até mesmo peixes. Essa variedade de presas permite que elas se alimentem de acordo com a disponibilidade sazonal de alimentos em seus habitats. Mudanças nas estações. Em ambientes sazonais, como florestas temperadas ou taigas, as doninhas podem mudar sua dieta para se adaptar às variações na disponibilidade de presas ao longo do ano. Por exemplo, durante os meses mais quentes, podem se alimentar mais de insetos e aves, enquanto no inverno, podem focar em roedores e pequenos mamíferos que permanecem ativos. Habitats diversificados. A doninha habita uma variedade de habitats, desde florestas e campos até áreas aquáticas, como margens de rios e pântanos. Essa diversidade de ambientes oferece às doninhas uma ampla gama de presas para escolher, permitindo que elas explorem diferentes fontes de alimento de acordo com o local em que se encontram. Flexibilidade comportamental. Além de sua dieta física, as doninhas também demonstram flexibilidade comportamental em relação às suas presas. Elas podem ajustar suas estratégias de caça e comportamento de acordo com o tipo de presa que estão perseguindo, utilizando emboscadas, perseguições ou outras táticas conforme necessário. Essa adaptabilidade dietética da doninha é fundamental para sua sobrevivência em uma variedade de ambientes e condições. Sua capacidade de se ajustar às mudanças nas condições ambientais e nas disponibilidades de alimentos as torna predadores eficientes e bem-sucedidos em uma ampla gama de ecossistemas. Reprodução e ciclo de vida. Maturidade sexual e época de acasalamento. A reprodução das doninhas é um aspecto crucial de seu ciclo de vida, influenciando diretamente na dinâmica populacional desses pequenos carnívoros. Aqui estão os detalhes sobre a maturidade sexual e a época de acasalamento das doninhas. Maturidade sexual.
A idade em que a doninha atinge a maturidade sexual varia entre as espécies e também pode depender de fatores como disponibilidade de recursos alimentares e condições ambientais. Em geral, as doninhas alcançam a maturidade sexual quando têm por volta de 1 ano de idade, embora em algumas espécies possa demorar mais. Fêmeas tendem a atingir a maturidade sexual um pouco antes dos machos, embora ambos os sexos possam começar a se reproduzir relativamente jovens. Época de acasalamento. A época de acasalamento das doninhas varia dependendo da região geográfica e da espécie específica. Geralmente, ocorre durante os meses mais quentes do ano, quando as condições ambientais são favoráveis e a abundância de alimentos. Durante a época de acasalamento, os machos e fêmeas podem se encontrar e formar pares temporários para a reprodução. Essa interação pode envolver rituais de cortejo, vocalizações e comportamentos específicos para atrair um parceiro. Algumas espécies de doninhas, como a doninha dos rios, podem ter épocas de acasalamento mais específicas, geralmente correlacionadas com as condições de água e o ciclo reprodutivo de suas presas aquáticas. A maturidade sexual e a época de acasalamento são momentos cruciais no ciclo de vida das doninhas, influenciando diretamente na reprodução e na sobrevivência de suas espécies. Gestação e nascimento de filhotes. O processo reprodutivo da doninha envolve uma série de etapas importantes, desde a concepção até o nascimento dos filhotes. Aqui estão os detalhes sobre a gestação e o nascimento de filhotes das doninhas. Gestação. Após o acasalamento bem-sucedido, as fêmeas doninhas entram em um período de gestação que pode variar de acordo com a espécie, mas geralmente dura entre 60 a 66 dias. Durante a gestação, as fêmeas passam por mudanças fisiológicas para acomodar o desenvolvimento dos embriões. Elas podem se tornar mais agressivas ou territorialistas para proteger seus ninhos e garantir a segurança dos filhotes. Nascimento de filhotes. As doninhas dão à luz a ninhadas de filhotes, que podem variar em tamanho dependendo da espécie e das condições ambientais. As ninhadas geralmente consistem em 3 a 8 filhotes, embora números maiores ou menores possam ocorrer em algumas circunstâncias. Os filhotes nascem cegos e sem pelos, sendo completamente dependentes da mãe para alimentação e cuidados. Eles permanecem no ninho durante as primeiras semanas de vida, enquanto são amamentados e protegidos pela mãe. Cuidado parental. As mães doninhas demonstram um forte instinto maternal, fornecendo cuidados intensivos aos filhotes durante os primeiros meses de vida. Isso inclui amamentação, limpeza e proteção contra predadores. À medida que os filhotes crescem, a mãe gradualmente os introduz em habilidades de caça e sobrevivência, preparando-os para a vida independente. O processo de gestação e nascimento de filhotes das doninhas é um período crucial no ciclo de vida desses animais. O sucesso reprodutivo das fêmeas e a sobrevivência dos filhotes são fundamentais para a continuidade das populações de doninhas em seus habitats naturais. Cuidado parental e desenvolvimento dos filhotes. O cuidado parental desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na sobrevivência dos filhotes de doninhas. Aqui estão os detalhes sobre o cuidado parental e o desenvolvimento dos filhotes desses pequenos carnívoros. Cuidado materno. As mães doninhas demonstram um forte instinto maternal, fornecendo cuidados intensivos aos seus filhotes desde o nascimento até a idade adulta. Nos primeiros dias de vida, os filhotes são completamente dependentes da mãe para alimentação e proteção. Elas os amamentam com leite materno, fornecendo os nutrientes essenciais para seu crescimento e desenvolvimento. Proteção e ensino. Além de fornecer alimentação, as mães doninhas protegem seus filhotes contra predadores e ensinam-lhes habilidades essenciais para a sobrevivência. Elas ensinam os filhotes a caçar, iniciando-os em técnicas de caça e permitindo que pratiquem suas habilidades de caça em um ambiente controlado. Desenvolvimento dos filhotes. Durante as primeiras semanas de vida, os filhotes de doninha passam por um rápido desenvolvimento físico e comportamental. Eles começam a abrir os olhos e a desenvolver pelos, tornando-se gradualmente mais móveis. À medida que crescem, os filhotes começam a explorar o ambiente ao redor do ninho, praticando suas habilidades de caça e aprendendo a interagir com o mundo ao seu redor. Por volta dos 2 meses de idade, os filhotes começam a se tornar mais independentes, começando a acompanhar a mãe em suas caçadas e aprendendo a se sustentar por conta própria. O cuidado parental e o desenvolvimento dos filhotes são essenciais para garantir a sobrevivência e o sucesso reprodutivo das doninhas. A dedicação das mães doninhas ao cuidado de seus filhotes desempenha um papel fundamental na continuidade das populações desses animais em seus habitats.
Grupos taxonômicos da doninha. As doninhas são membros da família Mustelida, que é uma das famílias mais diversas e amplamente distribuídas entre os mamíferos carnívoros. Dentro da família Mustelida, as doninhas pertencem ao gênero Mustela, que inclui várias espécies semelhantes em aparência e comportamento. Algumas das espécies mais conhecidas do gênero Mustela incluem a doninha europeia, Mustela nivalis, a doninha americana, Mustela frenata, a doninha das montanhas, Mustela altaica, entre outras. Em termos de classificação taxonômica, as doninhas fazem parte da ordem carnívora, que inclui outros carnívoros como felinos, canídeos, urcídeos e focas. Dentro da ordem carnívora, a família Mustelida é uma das mais proeminentes e diversas, incluindo também outros membros notáveis como lontras, texugos, furões, bisons e arminhos, entre outros. As doninhas são caracterizadas por seu corpo esguio e flexível, pernas curtas, cabeça alongada e pelagem densa. Essas características físicas ajudam as doninhas a se adaptarem a uma variedade de habitats e a caçarem eficientemente suas presas. Em resumo, as doninhas pertencem à família Mustelida, gênero Mustela e ordem carnívora, fazendo parte de uma vasta e diversificada linhagem de carnívoros que ocupam uma variedade de nichos ecológicos em todo o mundo. Origem e evolução da doninha. A origem e evolução da doninha remontam a milhões de anos atrás, e sua história está profundamente entrelaçada com a evolução dos mamíferos carnívoros. Aqui está uma visão geral desse processo. 1. Origem e antepassados. Acredita-se que as doninhas e outros membros da família Mustelida tenham evoluído a partir de ancestrais comuns que viveram durante o período Oligoceno, há cerca de 30 a 35 milhões de anos. Esses antepassados provavelmente eram pequenos mamíferos carnívoros semelhantes a doninhas primitivas. 2. Evolução ao longo do tempo. Ao longo dos milênios, as doninhas e seus parentes na família Mustelida passaram por uma série de adaptações e mudanças evolutivas para se adaptarem a uma variedade de ambientes ecológicos. Isso incluiu o desenvolvimento de características físicas distintivas, como corpos esguios e flexíveis, pernas curtas e cabeças alongadas, que são adaptadas para caça e locomoção eficientes. 3. Diversificação das espécies. Durante o processo de evolução, as doninhas se diversificaram em várias espécies diferentes, cada uma adaptada a diferentes ambientes ecológicos ao redor do mundo. Essa diversificação levou à formação de espécies como a doninha europeia, a doninha americana, a doninha das montanhas e muitas outras. 4. Interações ecológicas. Ao longo de sua evolução, as doninhas interagiram com uma variedade de outras espécies e se adaptaram a diferentes relações ecológicas. Por exemplo, elas desenvolveram estratégias de caça especializadas para capturar presas específicas em seus habitats, ao mesmo tempo em que também competiam com outros predadores por recursos alimentares. 5. Adaptação contínua. A evolução da doninha é um processo contínuo e dinâmico, moldado pela seleção natural e por mudanças ambientais ao longo do tempo geológico. Como resultado, as doninhas continuam a se adaptar e evoluir para enfrentar os desafios ecológicos em mudança em seus habitats. Em resumo, a origem e evolução da doninha são partes integrantes da história evolutiva dos mamíferos carnívoros. Ao longo de milhões de anos, as doninhas desenvolveram características físicas e comportamentais únicas que as tornam predadores altamente eficientes e bem-sucedidos em uma variedade de ambientes ao redor do mundo. Relação com os seres humanos. Impacto sobre a agricultura e a vida selvagem. A doninha tem uma relação complexa com os seres humanos, influenciando tanto a agricultura quanto a vida selvagem de várias maneiras. Aqui está uma análise do impacto da doninha sobre esses aspectos. Agricultura. As doninhas são predadores eficientes de pequenos mamíferos, como ratos e camundongos, que podem ser pragas em fazendas e áreas agrícolas. Como resultado, as doninhas desempenham um papel importante no controle de pragas agrícolas, ajudando a reduzir as populações de roedores que podem danificar cultivos e armazenamentos de alimentos. No entanto, em algumas circunstâncias, as doninhas também podem se alimentar de aves domésticas, como galinhas, o que pode causar prejuízos a criadores de aves de capoeira. Equilíbrio ecológico. Além de seu impacto na agricultura, a doninha desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio ecológico em seus habitats naturais. Elas ajudam a regular as populações de presas, controlando as populações de roedores e outras espécies de pequenos mamíferos. Como predadores de topo em muitos ecossistemas, as doninhas também exercem pressão seletiva sobre as populações de presas, contribuindo para a saúde e a diversidade do ecossistema como um todo. Introduções e controle de pragas.
Em algumas partes do mundo, as doninhas foram introduzidas em novos ambientes como medidas de controle biológico de pragas. Por exemplo, foram introduzidas na Nova Zelândia para ajudar a controlar as populações de coelhos, que eram uma praga significativa para a agricultura. No entanto, introduções mal planejadas ou descontroladas de doninhas podem ter efeitos adversos sobre a fauna nativa e o equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Em resumo, as doninhas têm um impacto significativo sobre a agricultura e a vida selvagem, desempenhando papéis importantes no controle de pragas, na regulação de populações de presas e na manutenção do equilíbrio ecológico. Uma compreensão mais profunda dessa relação entre as doninhas e os seres humanos é essencial para a conservação da biodiversidade e a gestão sustentável dos recursos naturais. Interações positivas e negativas com humanos. As doninhas têm uma relação complexa com os seres humanos, caracterizada por uma variedade de interações positivas e negativas. Aqui estão alguns exemplos dessas interações. Interações positivas. Controle de pragas. Uma das interações mais positivas entre as doninhas e os seres humanos é o controle natural de pragas. As doninhas são predadores eficientes de roedores, ajudando a manter as populações de pragas agrícolas sob controle, o que pode reduzir a necessidade de pesticidas e outros métodos de controle de pragas. Valor cultural e folclórico. Em muitas culturas, as doninhas têm valor cultural e folclórico. Elas aparecem em mitos, lendas e histórias populares, muitas vezes retratadas como símbolos de astúcia, agilidade ou proteção. Essas representações contribuem para a riqueza da diversidade cultural em todo o mundo. Turismo de observação da vida selvagem. Em algumas áreas, as doninhas podem ser uma atração para o turismo de observação da vida selvagem. Observar doninhas em seu habitat natural pode atrair turistas interessados na vida selvagem local e contribuir para a economia das comunidades locais. Interações negativas. Prejuízos à agricultura. Embora as doninhas ajudem no controle de pragas agrícolas, elas também podem causar prejuízos em certas circunstâncias. Por exemplo, elas podem atacar aves domésticas, como galinhas, o que pode causar perdas econômicas para criadores de aves. Conflitos com os humanos. Em algumas situações, as doninhas podem entrar em conflito com os seres humanos. Isso pode incluir casos de predação de animais de estimação, como gatos domésticos, ou invasão de propriedades humanas em busca de alimentos, o que pode causar preocupação ou frustração para os proprietários. Introduções invasivas. Em certas partes do mundo, introduções mal planejadas de doninhas podem resultar em efeitos adversos sobre a fauna nativa e o equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Por exemplo, em algumas ilhas isoladas, a introdução de doninhas pode levar à predação de espécies de aves nativas ameaçadas. Essas interações destacam a natureza complexa da relação entre as doninhas e os seres humanos, com ambos os aspectos positivos e negativos. Compreender essas interações é essencial para promover a coexistência harmoniosa entre humanos e doninhas e para promover práticas de conservação sustentáveis. Conservação e ameaças. Estado de conservação das populações de doninhas. As doninhas, em geral, são consideradas espécies de baixa preocupação quanto à conservação de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. No entanto, o estado de conservação de algumas espécies específicas pode variar dependendo de fatores como o habitat, as ameaças locais e a distribuição geográfica. Aqui está uma visão geral do estado de conservação das populações de doninhas. Populações estáveis. Muitas populações de doninhas ao redor do mundo são consideradas estáveis e não enfrentam ameaças significativas em termos de conservação. Isso é especialmente verdadeiro para espécies com uma distribuição ampla e habitats diversificados. Vulnerabilidade localizada. No entanto, algumas populações de doninhas podem estar em risco devido a ameaças locais, como perda de habitat, fragmentação do habitat, poluição, mudanças climáticas e predação por espécies invasoras. Em áreas onde as atividades humanas causam perturbações significativas nos ecossistemas, as populações de doninhas podem ser afetadas negativamente, levando a uma redução na abundância ou na distribuição da espécie. Espécies ameaçadas. Algumas espécies de doninhas, especialmente aquelas com distribuição geográfica limitada ou que habitam ambientes altamente degradados, podem estar em maior risco de extinção. Essas espécies podem ser classificadas como ameaçadas ou em perigo de acordo com as avaliações da IUCN. Monitoramento e conservação. O monitoramento contínuo das populações de doninhas é essencial para avaliar seu estado de conservação e implementar medidas de conservação adequadas, quando necessário.
As estratégias de conservação podem incluir a proteção de habitats críticos, o controle de espécies invasoras, o estabelecimento de áreas protegidas e a educação pública sobre a importância das doninhas nos ecossistemas. Em resumo, embora muitas populações de doninhas sejam estáveis e não enfrentem ameaças significativas, é importante monitorar e conservar essas espécies para garantir sua sobrevivência a longo prazo. O manejo adequado dos habitats e a mitigação das ameaças humanas são fundamentais para garantir um futuro sustentável para as doninhas e seus ecossistemas. Principais ameaças, como perda de habitat e caça. As doninhas enfrentam uma série de ameaças que podem impactar suas populações e habitats em todo o mundo. Aqui estão algumas das principais ameaças enfrentadas pelas doninhas. Perda de habitat. A perda e degradação de habitats naturais é uma das maiores ameaças às doninhas. A conversão de áreas selvagens para agricultura, urbanização, construção de infraestrutura e exploração de recursos naturais resulta na fragmentação e destruição dos habitats de doninhas, reduzindo suas áreas de ocorrência e disponibilidade de presas. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas podem afetar as populações de doninhas e seus habitats de várias maneiras. Aumentos de temperatura, mudanças nos padrões de precipitação e eventos climáticos extremos podem modificar a distribuição de presas, afetando a disponibilidade de alimento para as doninhas. Além disso, as mudanças climáticas também podem alterar a vegetação e a estrutura do habitat, impactando a adequação dos locais de reprodução e abrigo das doninhas. Caça e controle de pragas. Em algumas regiões, as doninhas são alvo de caça por causa de seus pelos valiosos ou por serem consideradas pragas. Além disso, o controle de pragas realizado por humanos pode resultar na morte de doninhas inadvertidamente, já que elas são frequentemente confundidas com outras espécies de animais-alvo. Introdução de espécies invasoras. A introdução de espécies invasoras em habitats naturais pode representar uma ameaça para as doninhas. Predadores invasores, como raposas e gatos domésticos, competem com as doninhas por recursos alimentares e podem predá-las diretamente, reduzindo suas populações. Poluição e contaminação ambiental. A poluição do ar, da água e do solo pode afetar negativamente as doninhas e seus habitats. Produtos químicos tóxicos provenientes de atividades industriais, agrícolas e urbanas podem contaminar o ambiente e acumular-se nos tecidos das doninhas, causando danos à saúde e à reprodução. Para garantir a conservação das doninhas, é crucial abordar essas ameaças por meio de medidas de proteção de habitat, gestão sustentável de recursos naturais, controle de espécies invasoras, regulamentação da caça e conservação do meio ambiente. Essas ações são essenciais para garantir um futuro saudável e sustentável para as populações de doninhas e para os ecossistemas em que habitam. Esforços de conservação em andamento. Apesar das ameaças enfrentadas pelas doninhas, existem diversos esforços de conservação em andamento visando proteger esses pequenos carnívoros e seus habitats. Aqui estão algumas iniciativas de conservação que estão sendo realizadas. Monitoramento de populações. Muitos países implementam programas de monitoramento de populações de doninhas para avaliar o estado de conservação desses animais. Isso envolve pesquisas de campo, coleta de dados e análises para entender melhor a distribuição, abundância e tendências populacionais das doninhas em diferentes regiões. Proteção de habitats naturais. O estabelecimento e a gestão de áreas protegidas desempenham um papel fundamental na conservação das doninhas. Parques nacionais, reservas naturais e outras áreas protegidas ajudam a proteger os habitats essenciais das doninhas, oferecendo refúgio contra a perda de habitat e outras ameaças. Restauração de habitats. Em algumas áreas, estão sendo realizados esforços de restauração de habitats naturais degradados para beneficiar as populações de doninhas e outras espécies. Isso pode incluir a replantação de vegetação nativa, a remoção de espécies invasoras e a restauração de corredores ecológicos para conectar habitats fragmentados. Educação ambiental e conscientização pública. Programas de educação ambiental e conscientização pública desempenham um papel importante na conservação das doninhas. Esses programas informam o público sobre a importância das doninhas na manutenção dos ecossistemas e incentivam práticas de conservação, como o manejo responsável de terras e a redução do uso de pesticidas. Legislação e regulamentação. Em muitos países, leis e regulamentos foram implementados para proteger as doninhas e seus habitats. Isso pode incluir a proibição da caça de doninhas, restrições ao desenvolvimento em áreas de habitat crítico e a implementação de políticas de gestão ambiental para proteger ecossistemas vulneráveis.
Esses esforços de conservação demonstram um compromisso contínuo em proteger a doninha e garantir sua sobrevivência a longo prazo. No entanto, é importante que esses esforços sejam continuamente avaliados, aprimorados e expandidos para enfrentar as ameaças em evolução que as doninhas enfrentam em todo o mundo. Curiosidades e mitos. Curiosidades interessantes sobre a doninha. As doninhas são animais fascinantes, cheios de características únicas e comportamentos surpreendentes. Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre esses pequenos carnívoros. Tamanho pequeno, grande coragem. Apesar de seu tamanho pequeno, as doninhas são conhecidas por sua coragem e agressividade ao caçar presas maiores do que elas mesmas. Elas são capazes de enfrentar presas muito maiores, como coelhos e lebres, usando sua velocidade, agilidade e ferocidade. Camuflagem natural. A pelagem das doninhas é altamente adaptada para a camuflagem em seus ambientes naturais. Em áreas com neve, elas desenvolvem uma pelagem branca no inverno para se misturarem ao ambiente e se tornarem menos visíveis para as presas. Colecionadoras de comida. As doninhas têm o hábito peculiar de colecionar alimentos extras e armazená-los em locais escondidos, como buracos no solo ou em tocas abandonadas. Elas podem acumular grandes quantidades de comida para consumo futuro, especialmente durante os meses de inverno quando as presas são escassas. Excelentes escaladoras. Apesar de serem animais terrestres, as doninhas são excelentes escaladoras e podem subir em árvores e arbustos com facilidade. Essa habilidade lhes permite acessar presas que se refugiam em locais elevados, como ninhos de pássaros e tocas de roedores. Vocalização surpreendente. Embora sejam geralmente silenciosas, as doninhas são capazes de uma variedade de vocalizações, incluindo guinchos, grunhidos e latidos. Elas podem usar esses sons para se comunicarem com outros membros de sua espécie ou para expressarem emoções, como alarme ou agressão. Longevidade surpreendente. Apesar de seu tamanho pequeno e estilo de vida selvagem, as doninhas podem viver relativamente muito tempo em cativeiro, às vezes até 10 anos ou mais. Em condições naturais, sua expectativa de vida é geralmente menor devido aos desafios enfrentados na natureza, como predação e competição por recursos. Essas curiosidades destacam a notável adaptabilidade e comportamento intrigante das doninhas, tornando-as verdadeiras maravilhas da natureza. Ao explorar mais sobre esses animais, é fácil se encantar com sua engenhosidade e habilidades únicas de sobrevivência. Mitos populares ou histórias folclóricas envolvendo esses animais. A doninha tem sido uma fonte de inspiração para muitos mitos e histórias folclóricas ao longo dos séculos, aparecendo em tradições culturais de diversas partes do mundo. Aqui estão alguns exemplos de mitos populares ou histórias folclóricas envolvendo esses animais. Doninha como símbolo de astúcia. Em muitas culturas, as doninhas são retratadas como símbolos de astúcia, agilidade e inteligência. Elas são frequentemente associadas a personagens míticos ou folclóricos que possuem essas características, como astúcia em algumas tradições indígenas americanas. Transformações e metamorfoses. Em algumas tradições folclóricas, as doninhas são associadas a histórias de transformações e metamorfoses. Elas são vistas como criaturas mágicas capazes de mudar de forma ou de se disfarçar para enganar outros personagens em contos populares. Protetoras dos lares. Em algumas culturas europeias, as doninhas eram consideradas protetoras dos lares contra espíritos malignos ou pragas. Elas eram muitas vezes representadas em amuletos ou símbolos de proteção, colocados em casas para afastar o mal e trazer boa sorte. Simbolismo na arte e literatura. As doninhas também têm sido frequentemente retratadas na arte, na literatura e na mitologia de várias culturas ao longo dos séculos. Elas podem representar uma variedade de temas e simbolismos, incluindo furtividade, perseverança e autoconfiança. Superstições e crenças populares. Em algumas regiões, as doninhas estão associadas a superstições e crenças populares sobre má sorte ou presságios. Por exemplo, em algumas culturas, avistar uma doninha durante uma jornada pode ser interpretado como um sinal de má sorte ou um aviso de perigo iminente. Esses mitos e histórias folclóricas refletem a profunda conexão cultural e histórica entre as doninhas e os seres humanos ao longo do tempo. Eles enriquecem a diversidade cultural em todo o mundo e contribuem para o nosso fascínio contínuo por esses pequenos carnívoros habilidosos. Conclusão e considerações finais. Neste vídeo, exploramos detalhadamente o fascinante mundo das doninhas, desde sua introdução e habitat até seus comportamentos, dieta e relação com os seres humanos.
Aqui está uma recapitulação dos principais pontos discutidos. Discutimos a descrição física e as características distintivas das doninhas, destacando sua agilidade, tamanho compacto e pelagem distintiva. Exploramos os diferentes ambientes onde as doninhas são encontradas, incluindo florestas, campos e regiões árticas, adaptando-se a uma variedade de ecossistemas em todo o mundo. Investigamos os padrões de atividade das doninhas, suas estratégias de caça e comunicação, bem como seu comportamento social e solitário. Analisamos as principais presas das doninhas, suas estratégias de caça, bem como sua adaptabilidade dietética de acordo com o ambiente. Exploramos a maturidade sexual, a gestação, o nascimento dos filhotes e o cuidado parental das doninhas. Discutimos as interações positivas e negativas entre as doninhas e os seres humanos, incluindo seu papel no controle de pragas e as ameaças que enfrentam, como a perda de habitat e a caça. Analisamos o estado de conservação das populações de doninhas, as principais ameaças que enfrentam e os esforços de conservação em andamento. Exploramos curiosidades interessantes sobre as doninhas, bem como mitos populares e histórias folclóricas envolvendo esses animais. É evidente que as doninhas desempenham um papel crucial nos ecossistemas em que habitam. Sua presença contribui para o equilíbrio ecológico, controlando populações de presas e influenciando a saúde dos ecossistemas. Além disso, as doninhas têm um valor cultural significativo em muitas sociedades ao redor do mundo, inspirando mitos, lendas e histórias folclóricas que enriquecem nossa compreensão do mundo natural. Portanto, é essencial que continuemos a aprender mais sobre a doninha e a proteger esses animais valiosos. Ao compreender melhor suas necessidades e seu papel nos ecossistemas, podemos tomar medidas para conservar seus habitats, reduzir as ameaças que enfrentam e promover uma coexistência harmoniosa entre as doninhas e os seres humanos. Vamos nos comprometer a aprender mais e a tomar medidas para proteger esses pequenos carnívoros incríveis para as gerações futuras. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.